Um velho sujo, tremendo de frio, estende a mão nas ruas. E o menino pobre faz algo que nenhum adulto teve coragem. O gesto parece simples, mas o que acontece depois vira manchete, destrói mentiras escondidas e transforma uma favela inteira. O garoto não imagina que aquele momento vai mudar sua vida, sua escola, sua mãe e até o destino de um dos homens mais poderosos do país. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O barulho seco de uma lixeira metálica tombando no chão fez todo mundo na praça virar o pescoço ao mesmo tempo. Era fim de tarde e o calor encardido de São Paulo ainda pairava pesado sobre a pele. Caio, com a mochila surrada pendurada num ombro, limpava o suor da testa com a manga da camisa. Ele já tinha andado 3 bairros com sua caixinha de doces pendurada no peito, 2 paçocas, um chiclete de menta, um sonho de valsa meio derretido. Era o que restava. A pancada da lixeira não saiu da sua cabeça. "Olha lá, mais um fedido atrapalhando o movimento", gritou o dono de uma banca, sem se preocupar se o fedido podia ouvir. Caio olhou. Um velho estava ajoelhado no chão, revirando o lixo com mãos magras, ossudas, cobertas de fuligem. Vestia uma camisa branca, rasgada nos ombros, e uma calça que um dia foi bege, agora só poeira e graxa. A barba parecia lã de aço. O estômago do homem roncava tão alto que Caio sentiu o som vibrar no peito. "Vai embora, velho nojento", gritou um motoboy. "Isso aqui não é lixão, não." Caio não se mexeu. Sentiu uma dor pontuda atravessar o estômago. Era fome, mas também vergonha. Vergonha de ver tanta gente passando e ignorando. Sem pensar, abriu a mochila. O pão amanhecido que ele e a mãe iam dividir estava ali. Era pouco, era tudo, mas ele não conseguia olhar mais. Se aproximou devagar, ignorando os olhares tortos. O homem o encarou com os olhos fundos, quase sem cor. Assustado. "Toma, tio. É de ontem, mas dá para comer, eu juro." O velho arregalou os olhos. Olhou para o pão, depois para Caio. A mão trêmula segurou o alimento como se fosse ouro. Nenhuma palavra, só um murmúrio rouco que talvez fosse obrigado. Alguém gravava de longe. E Caio não viu. "Vai dividir o rango com o mendigo agora, é?" zombou um entregador com o celular na mão. Caio nem respondeu. Pegou a caixinha de doces e saiu andando, rápido, o coração batendo no ouvido. Corta para o barraco de madeira, 2 cômodos, uma fresta na parede de compensado por onde o vento passava gelado à noite. Dona Aparecida tossia no colchão fino, pálida. A febre subia. Caio encostou a testa na dela, quente demais. "Mãe, comi na rua, tá? Pode dormir sossegada." Ela resmungou delirando. Não tinha remédio, nem arroz. Caio tirou o sapato com buraco no dedão, sentou no chão e ficou olhando o teto por horas. No celular velho, sem crédito, só restava o modo avião. Ligou só para ver as fotos. Uma delas, ele e a mãe, sorrindo na porta do mercado onde ela trabalhava. Antes do escândalo, antes da humilhação. O estômago dele roncava, mas a imagem do velho comendo o pão devagar voltava como um soco doce. Estranhamente, doía menos do que a fome. No dia seguinte, a cidade acordou com algo diferente. O vídeo da criança que alimenta um mendigo com seu único pão estava em todas as redes sociais. A legenda era apelativa, o filtro dramático, a música de fundo com violino, viral. Milhares de compartilhamentos, gente chorando nos comentários, influenciadores repostando. Mas Caio não sabia de nada. Na rua, ele só notava que algumas pessoas o olhavam diferente, como se fosse famoso ou perigoso. No fim da tarde, no mesmo lugar, o velho estava de novo sentado no chão, agora limpando os próprios sapatos com um pedaço de papelão. Caio hesitou, mas foi até ele. "Tá melhor hoje?" O velho sorriu com os olhos. Estava mais limpo, mais alerta. A camisa ainda era rasgada, mas alguém tinha dado água.
Moleque, teu nome é Caio. Caio, você tem um bom coração. E isso ninguém compra. Antes que Caio perguntasse algo, o homem levantou e saiu devagar, sumindo pela viela como um fantasma. Naquela noite, 2 homens engravatados entraram no escritório de um prédio de vidro na Avenida Paulista. Um deles segurava um tablet com o vídeo de Caio. O outro, de cabelos brancos e olhos atentos, observava em silêncio. É esse o garoto. Exatamente como o senhor queria. Nem sabia que estava sendo filmado. O velho assentiu com um leve sorriso. Era ele. Seu Antônio. Mas não aquele do chão da praça. Está pronto o relatório da mulher? Sim, senhor. A acusação foi plantada. Temos provas. O gerente que fez isso é da nossa rede. O silêncio voltou. O clima pesava. Prepare tudo. Esse menino vai mudar o mundo. Ou, pelo menos, o nosso. O dia que destruiu tudo começou como qualquer outro. Dona Aparecida acordou às 5 horas da manhã com o despertador de ponteiro ainda funcionando no improvisado criado mudo. Uma caixa de sapato velha. O café coado dava 3 xícaras exatas. Uma para ela, uma para Caio e uma de reserva, caso algum vizinho aparecesse para pedir açúcar ou consolo. Ela ajeitou o uniforme azul da rede de supermercados Prado Max e prendeu o cabelo em um coque apertado. O crachá, pendurado por um fio gasto, dizia Aparecida Silva, operadora de caixa. Fica com Deus, meu filho. Hoje volto mais cedo, disse beijando a testa de Caio, que ainda dormia virado para a parede, abraçado a um travesseiro que já conheceu dias mais macios. O ônibus das 6h10 veio lotado, como sempre. Ela se equilibrou entre 2 bancos, com a sacola de pano no colo e a marmita de arroz com ovo tilintando a cada curva. Ainda faltavam 2 semanas para o vale, e ela sabia que teria que esticar o feijão como nunca. No trabalho, a rotina começou sem surpresas. Dona Aparecida já conhecia cada cliente habitual, cada colega de setor. O gerente da loja, Cláudio, sempre mantinha um sorriso rígido demais, formal demais, como quem esconde algo atrás dos dentes. Bom dia, Dona Aparecida, disse ele sem olhar nos olhos. Preciso falar com a senhora depois do almoço. Coisa rápida. Ela assentiu com um aperto no estômago. Quando um gerente chama para coisa rápida, geralmente não é boa coisa. Mas ela continuou o turno com a mesma atenção de sempre, conferindo troco, sorrindo para crianças no carrinho, embalando as compras como se fossem presentes. No intervalo, abriu sua marmita na copa e percebeu que esqueceram o sal no arroz. Sorriu sozinha. É só o que está faltando. Às 3h12 da tarde, quando estava no caixa, o fiscal de loja se aproximou com um semblante tenso. Ele sussurrou algo no ponto eletrônico e acenou para Cláudio, que aguardava na porta do escritório. Dona Aparecida, me acompanhe, por favor. Os colegas pararam. O cliente do caixa, um senhor de óculos, ficou olhando em silêncio, sem entender. Ela sentiu o rosto esquentar. A vergonha subiu pela espinha. Ao entrar na sala, encontrou Cláudio e uma supervisora da matriz, uma mulher chamada Patrícia, que nunca sorriu em 3 anos. Sentada, por favor, disse ela seca. Aparecida obedeceu. Recebemos uma denúncia, começou Cláudio. Um valor de R$ 220 sumiu da gaveta do caixa número 4. Era o seu. Eu não entendi. Temos imagens da senhora indo até a gaveta, fora do seu turno, ontem às 5h13 da tarde. Ah, mas eu fui conferir um troco que tinha dado errado. O cliente voltou. Patrícia cruzou os braços. O dinheiro não apareceu. E, infelizmente, como consta no regulamento, é motivo para dispensa imediata. Dispensa? O mundo girou. Eu nunca... A senhora pode pegar suas coisas. Seu último pagamento será depositado na conta. Mas eu sou inocente. Isso está errado. Podem olhar as câmeras, podem ver. Eu jamais... A decisão já foi tomada, disse Patrícia levantando-se.
A segurança a acompanhará até a saída. As palavras martelaram em sua cabeça como um martelo em vidro. Inocente. Jamais. Nunca. Não fui eu. Mas ninguém ouvia. Ela atravessou o salão com os olhos grudados no chão, sentindo os olhares cravando como facas. Pegou sua sacola no vestiário e saiu sem dizer nada. Na calçada, a primeira lágrima caiu. Em segundos, outras vieram. Com a mão trêmula, ligou para Caio. "Mãe", disse a voz fina do outro lado. "Está tudo bem, filho. Só tive que sair mais cedo. Estou indo para casa." Mas não estava tudo bem. Enquanto isso, Caio corria pela Avenida Sumaré com os pés quase descalços. O tênis rasgado prendia no asfalto. Carregava a caixinha de doces com esperança de conseguir pelo menos uns R$ 20. A mãe estava tossindo mais forte nos últimos dias e ele ouvira a vizinha dizer que podia ser bronquite. Na farmácia, os remédios custavam mais do que o mês inteiro de venda. Ele não entendia todos os nomes, prednisona, broncodilatador, antibiótico, mas sabia ler o preço. No caminho, parou na porta de um restaurante para tentar vender trufas. Uma mulher com blazer branco o empurrou com o cotovelo como quem afasta uma mosca. "Vai, moleque, aqui não é lugar de pedinte." A humilhação doeu, mas não mais que a tosse da mãe na madrugada anterior. Ele seguiu em frente, ignorando a fome e o cansaço, até que um casal de turistas comprou tudo de uma vez. Sorriu, agradeceu, voltou correndo para casa. Ao abrir a porta, encontrou a mãe sentada na cama, olhos vermelhos, rosto caído. "Mãe, olha, vendi tudo. Já dá para comprar o... Fui mandada embora." As palavras vieram frias. Caio parou. "O quê?" "Disseram que eu roubei dinheiro. Mas não fiz nada, Caio. Não fiz nada." Ela chorava agora. Não de raiva. Era vergonha. Caio se ajoelhou, segurou a mão dela. "A gente vai dar um jeito. A gente sempre dá." Aparecida olhou para o filho. Tão pequeno, tão frágil e ainda assim tão homem. Naquela noite, ela não comeu. Caio dividiu o que sobrou de um pacote de bolacha e antes de dormir, ficou ouvindo a respiração dela. Estava mais pesada, mais seca. E isso o assombrava. Dias passaram e as notícias não mudavam. A farmácia seguia cara. O currículo de Aparecida era rejeitado em todas as entrevistas. O boato do roubo se espalhara rápido. Ninguém queria contratar gente com histórico. Caio vendia mais doces agora. Ficava na rua até anoitecer. Voltava com os pés inchados, os ombros queimados do sol. Mas não reclamava. Certa vez, ele passou em frente ao mercado onde a mãe trabalhava. Viu Cláudio sorrindo para um cliente como se nada tivesse acontecido. Sentiu uma raiva funda, mas engoliu seco. Ele sabia. Provar que a mãe era inocente estava além de suas mãos. Mas proteger a dignidade dela, isso sim, estava ao seu alcance. No último parágrafo do dia, Dona Aparecida escreveu num caderno velho: "Não roubei. Não tenho como provar, mas sigo mãe, e isso ninguém me tira." A cidade estava mais fria do que o normal naquela noite. O vento cortava pelas avenidas como navalha. O céu, encoberto por nuvens grossas, não deixava nem a lua escapar. E no meio do concreto gelado, Caio andava rápido, as mãos enterradas nos bolsos furados da jaqueta fina. Já passava das 8 da noite. Ele havia esticado as vendas até mais tarde, tentando cobrir o custo do antibiótico que a farmácia recusava vender fiado. As ruas já não tinham o mesmo movimento de antes. A maioria dos pedestres corria com sacolas nas mãos, evitando contato visual com quem estivesse parado. Ao dobrar a esquina do Largo dos Ipês, Caio viu, debaixo da marquise de uma loja fechada, o mesmo velho de antes, encolhido, os braços cruzados, tentando aquecer o próprio corpo com uma sacola plástica no colo. A camisa rasgada estava agora molhada pela chuva fina que caíra à tarde. Os sapatos estavam descolando. Caio parou, indeciso. A lembrança do pão compartilhado veio como um estalo. A voz zombeteira do motoboy também.
mas ignorou tudo isso. Tio chamou, se aproximando com cautela. O velho ergueu os olhos. Eram os mesmos, fundos, mas atentos, e dessa vez reconheceram Caio imediatamente. Você é o menino do pão, murmurou tentando sorrir, apesar do frio. Tá tudo bem com o senhor? Já estive melhor, disse, entre dentes batendo. Mas não me queixo. Já vi coisa pior. Caio olhou em volta. Ninguém prestava atenção. Os carros passavam apressados, os faróis refletindo na poça d'água a poucos metros dali. Ficou uns segundos parado. Pensou na mãe. Pensou no que ela faria. Espera aqui, já volto. Correu. Subiu as ladeiras do bairro como quem foge da própria dúvida. Entrou em casa ofegante. Dona Aparecida dormia, enrolada num lençol ralo. Tossira menos naquele dia, mas ainda parecia frágil. Caio abriu o armário. Procurou entre roupas esquecidas. Achou. Um cobertor velho, puído nas pontas, mas ainda quente. Tinha cheiro de casa, de tempo. Foi presente de uma tia que já nem morava mais no estado. Voltou correndo com o cobertor nos braços. Quando chegou, o velho estava no mesmo lugar com os olhos fechados. Por um segundo, Caio achou que ele tinha desmaiado. Tio, tá me ouvindo? O homem abriu os olhos devagar. Caio se abaixou e o envolveu no cobertor, com cuidado. Isso aqui vai ajudar, não é novo, mas esquenta. O velho não falou nada, só respirou fundo, abraçando o tecido com força. Obrigado, menino. Isso ninguém faz mais. Do outro lado da rua, uma mulher assistia à cena com o celular em mãos. Ela era discreta. Estava parada na fila da padaria 24 horas e gravava sem saber exatamente por quê. O gesto a tocou. Talvez fosse a simplicidade, talvez o contraste. Gravou pouco mais de 40 segundos e postou. Legenda curta. Menino ajuda morador de rua com cobertor. Emocionante. Sem hashtags, sem filtros. Na internet, as coisas não precisam de muito para incendiar. Caio voltou para casa sem saber que estava nas mãos de centenas de desconhecidos. Ele apenas tirou os sapatos e se deitou ao lado da mãe, sentindo o frio dos próprios dedos se aquecer um pouco. O cobertor que faltava na cama dele agora estava nas costas de outro. Na manhã seguinte, o vídeo já circulava. Era republicado por perfis de motivação, solidariedade, páginas de bairro e até uma apresentadora de programa matinal. Comentários enchiam a tela. Esse menino é um anjo. Ainda há esperança de partir o coração. Onde está essa criança? Quero ajudar. Mas Caio, sem internet no celular, seguia vendendo seus doces como de costume. A mochila nas costas, o rosto com o mesmo sorriso leve e as passadas rápidas, tentando vencer o tempo antes que o corpo da mãe falhasse de vez. Seu Antônio, ainda na pele de um idoso anônimo, permaneceu no mesmo ponto por mais 2 dias. Observava de longe. Não pedia. Não falava com ninguém. Apenas esperava. Na terceira tarde, Caio o viu de novo, dessa vez sentado num caixote de madeira. Os olhos deles se cruzaram por um segundo. E como se fosse algo natural, ele atravessou a rua, se aproximou e perguntou. Comeu hoje? Um pouco. Me deram uma sopa mais cedo. Tá melhor do frio? Graças ao teu cobertor, menino. Dormi como um rei. Caio sorriu. E dessa vez, sentou ao lado dele por alguns minutos. Conversaram pouco. Nada grandioso. Só histórias pequenas. De infância, de trabalho, de saudade. E alguém fotografou de novo sem ele saber. Em casa, Dona Aparecida notava as ausências, os cobertores sumidos, os sapatos cada vez mais gastos, mas não perguntava. Não era omissão, era confiança. Ela sabia que Caio tinha um jeito diferente de lidar com o mundo, mais puro, mais direto. Em silêncio, escrevia no caderno. Meu filho divide o pouco como se fosse tudo. Talvez por isso nunca lhe falta. A primeira notificação surgiu às 5h32 da manhã, na tela do celular de uma influencer do bairro do Tatuapé.
Ela havia acordado cedo para preparar conteúdo sobre cuidados com a pele e se deparou com o vídeo do menino entregando o cobertor. Chorou no meio da rotina e compartilhou sem pensar 2 vezes. Dali em diante, foi como faísca em palha seca. Em poucas horas, a gravação já era reproduzida aos milhares. Comentários emocionados pipocavam de todos os lados. Professores, donas de casa, pessoas famosas, estudantes, desconhecidos. Cada um dava uma interpretação diferente àquele gesto singelo. E todos queriam saber: quem é esse menino? Nos grupos de mensagens, em fóruns, plataformas de vídeos e até programas de televisão locais, o vídeo do Menino do Cobertor ganhava versões dubladas, edições com música ao fundo e títulos sentimentais. Uma página internacional voltada a boas ações publicou a cena com a legenda: Garoto anônimo no Brasil mostra ao mundo o que é compaixão verdadeira. Enquanto isso, Caio ainda vendia seus doces na Avenida Angélica, completamente alheio à atenção que ganhava. A mochila gasta, a caixa pendurada no pescoço, os passos ligeiros entre os carros no semáforo. O mundo dele era outro, feito de buzinas, moedas suadas e olhos que evitavam contato. Naquela manhã, no entanto, algo diferente aconteceu. "Ei, garoto!" gritou um segurança à porta de uma lanchonete. "Vai saindo daqui!" Caio parou. Nem tinha falado com ninguém ainda. "Eu só ia oferecer um chocolate." "Já disse que não pode. Some daqui. Não vamos deixar você espantar os clientes." O segurança jovem, mal encarado, empurrou Caio com o antebraço. O menino tropeçou na calçada. A caixa de bombons caiu no chão. 2 trufas rolaram até o meio-fio. Ninguém se moveu para ajudar. Uma senhora fez cara de pena. Um entregador passou direto. Caio recolheu tudo sem dizer uma palavra. Enfiou os doces de volta na caixa e seguiu caminhando com os olhos baixos. A dor no estômago se misturava com algo mais amargo que fome. Humilhação. Ele se afastou, procurando outro ponto. Vender era necessidade, não opção. Na outra ponta da cidade, um repórter jovem assistia ao vídeo pela 4ª vez. O editor o chamou. "Encontrou o garoto?" "Estou procurando." "Consegui identificar a padaria do vídeo. É no centro antigo. Vou até lá agora." A caçada começava. E ele não era o único. Um produtor independente também estava em busca. Uma jornalista de um programa matinal começava a levantar informações. A comoção se espalhava. O rosto de Caio estava por toda parte, menos para ele mesmo. Enquanto isso, Caio vendia mais 4 doces em frente a uma oficina. O dono, já conhecido, comprava sempre. "E sua mãe, como vai?" perguntou, entregando uma nota de R$ 5. "Está melhorando, acho", respondeu Caio, tentando sorrir. "Ainda falta um remédio. Deus vai ajudar, moleque. Você é valente." Caio agradeceu, guardou o dinheiro com cuidado e seguiu o caminho. Mais tarde, seu Antônio voltou a se sentar sob a marquise. Camisa suja, jornal no colo, olhos atentos sob o boné. Também tinha visto o vídeo. E os comentários. E o barulho. Mas manteve o silêncio. Observava. Dona Aparecida começou a notar olhares diferentes nas ruas. Na fila do mercadinho, uma vizinha a abordou. "O seu menino é o Caio, não é? Aquele do cobertor?" Ela confirmou com um leve aceno. "Vi uma filmagem hoje. Chorei feito criança." Aparecida carregou essa informação o dia inteiro. O celular de casa não tinha crédito. A televisão estava quebrada, mas a sensação era clara. Algo estava acontecendo. Quando Caio chegou em casa, a mãe o esperava sentada. "Filho, me conta o que você fez." "Eu?" "Estão dizendo que apareceu uma gravação sua, ajudando um senhor, é verdade?" Caio abaixou os olhos. "Eu só dei um cobertor para ele, mãe. Estava com frio, só isso." Ela sorriu. Passou a mão em seu rosto. "Obrigada por ser você." Na manhã seguinte, um homem com câmera e bloco de notas circulava pela praça da Marquise. Procurava um menino, moreno, por volta de 12 anos, com uma caixa de doces. Mostrava uma foto congelada da gravação. "Já vi por aqui."
Mas faz uns dias, respondeu uma vendedora. Ele tem rede social? Algum parente, endereço? Se tem, nunca contou, ele anda sozinho, é respeitoso, vem, vende e vai embora. O jornalista caminhou mais. Perguntou a motoboys, camelôs, atendentes. Vários reconheceram o rosto, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Era como procurar um vento. Outros profissionais da imprensa apareceram nos dias seguintes. A busca crescia. E Caio percebia, notava as câmeras, o jeito como apontavam celulares, e isso o deixava inseguro. Começou a mudar de rua, evitava conversar, ficava menos tempo nos pontos conhecidos. Ele não sabia o que queriam dele, só sentia medo. Um homem de terno o abordou oferecendo R$ 100 por uma entrevista. Só quero ouvir sua história, é rápida, você vai gostar. Caio negou com a cabeça, saiu correndo. Na mente do menino tudo era confuso. Ele apenas queria que a mãe melhorasse. Enquanto isso, as edições do vídeo seguiam circulando, agora com frases sobre desigualdade, empatia e fé na humanidade. Caio virara símbolo, sem querer. Mas ainda dormia no mesmo colchão, dividindo o arroz com sal, com a mesma preocupação no coração. O amanhã. Seu Antônio de longe anotava em seu caderno preto: a bondade verdadeira não precisa de palco. Menino com alma velha, silêncio também é coragem. O escritório de seu Antônio ficava no 31º andar de um edifício de fachada espelhada, no coração financeiro da cidade. De lá, via-se o horizonte quebrado por prédios altos e helicópteros circulando como insetos em volta da riqueza. Era um contraste gritante para quem, na véspera, dormira debaixo de uma marquise com um cobertor emprestado por um garoto. Naquela manhã, ele usava um terno cinza escuro perfeitamente alinhado, sapatos italianos, relógio de ponteiros clássicos. Mas o olhar, esse seguia cansado, marcado por anos de observação e silêncio. Sobre a mesa de vidro havia 2 objetos: o tablet com o vídeo do menino e um caderno preto, rabiscado à mão, com páginas cheias de frases curtas e nomes sublinhados. A porta se abriu devagar. Era Marco Túlio, seu sócio de longa data. Um homem de 50 e poucos anos, sempre ligeiramente atrasado e excessivamente perfumado. A imprensa está enlouquecida com esse garoto, disse Marco, sentando-se sem convite. Já me perguntaram se queremos usar o vídeo na próxima campanha da rede. Marketing de emoção, eles chamam. Seu Antônio não respondeu de imediato. Apenas aumentou o volume do vídeo no tablet. A gravação do momento em que Caio cobre o velho com o cobertor soava ainda mais impactante na 10ª vez. E então, vai me explicar o que exatamente está fazendo na rua? Insistiu o sócio. Um experimento, respondeu calmamente. Um teste sobre bondade. Marco franziu o senho. Como assim? Estava cansado de reuniões sobre engajamento social com gráficos frios. Queria ver como as pessoas agem quando não sabem que estão sendo observadas. E encontrei esse garoto. Fez uma pausa, folheando o caderno até chegar a uma página com o nome Caio. Ele não pediu nada, não esperava retorno, só me viu com frio e agiu, com o pouco que tinha. Mas, e se ele tivesse ignorado? Se ninguém te ajudasse? Aí o experimento também teria dado certo, porque eu não estava buscando ajuda, estava buscando verdade. Marco respirou fundo, olhando pela janela. Isso vai além do que combinamos. Você se pôs em risco. Eu sou o risco. Pessoas como eu, no topo, desconectadas. É por isso que esse garoto me desarmou. Ele é diferente. Não por causa da pobreza, mas pela forma como escolhe ser humano. O sócio balançou a cabeça, vencido. Sabia que quando Antônio se fixava em algo, não havia quem o demovesse. E a mãe? Descobriu algo? Sim, ela se chama Aparecida Silva. Trabalhava numa das nossas unidades da Zona Oeste até ser demitida por furto de R$ 220. Já mandei a equipe de auditoria revisar as imagens e o caixa.
Tudo aponta para um esquema montado pelo gerente para encobrir uma retirada não autorizada. Um desvio interno? Isso mesmo. Fizeram dela um bode expiatório. Simples, honesta, com histórico limpo. Ninguém contestou. Foi demitida em silêncio. Ela não teve sequer chance de se defender. Marco se encostou na cadeira, pensativo. E o que pretende fazer agora? Reparar o dano, mas com calma. Primeiro, quero conhecer mais sobre a história deles, sem interferência, sem holofotes. Você quer agir como? Como alguém que deve, não como quem doa. Quero entender até onde essa bondade do garoto vai. E, se é possível, ajudá-los sem apagá-los com o brilho de caridade vazia. O silêncio se instalou por alguns segundos. Do lado de fora, helicópteros passavam como sombras no vidro. Marco se levantou. Está jogando xadrez com emoções, Antônio. Só cuidado para não virar rei num tabuleiro que não controla. Seu Antônio não respondeu. Apenas voltou a assistir ao vídeo, como se fosse a primeira vez. Enquanto isso, na sede administrativa da rede de supermercados, a equipe de auditoria se debruçava sobre arquivos digitais. Aparecida Silva. Registro de entrada às 7h58. Câmera mostra a funcionária conferindo notas com o cliente às 17h13, exatamente como alegado. Logo depois, câmera interna mostra o gerente Cláudio entrando na sala de supervisão às 17h20. Imagens anteriores mostram ele mexendo na gaveta de dinheiro antes do fechamento. Nenhuma anotação oficial registrada. O relatório saiu às 20h, com selo vermelho. Indícios claros de manipulação de provas e falsificação de registros internos. A prova estava feita. O erro tinha nome, data e agora consequências. Seu Antônio leu o dossiê ainda naquela noite. Cada linha era um golpe de vergonha. Ele conhecia bem o perfil dos gerentes que contratava. Metas, pressão, aparência, mas falhara em acompanhar o efeito humano disso tudo. Dona Aparecida era apenas mais um número no RH, ou era, até seu filho mostrar, com um cobertor gasto, o que significa dignidade. Na manhã seguinte, Antônio fez algo incomum. Pegou o carro pessoal e dirigiu até um bairro modesto da Zona Norte, sem seguranças, sem assessores. Estacionou discretamente numa rua de terra batida, onde galinhas dividiam espaço com crianças correndo descalças. Passou devagar por becos, observando fachadas simples, roupas no varal, rádios tocando alto. Viu um garoto de costas, camisa fina, uma mochila puída, vendendo doces de porta em porta. Era ele. Não o abordou. Apenas anotou algo em seu caderno. Mesmo fora do centro, ele continua. A necessidade não muda o caráter. Mais tarde, de volta ao escritório, Antônio reuniu 2 gerentes do setor jurídico. Quero todas as implicações legais do caso Aparecida. Verifiquem possibilidades de reparação pública e reversão do desligamento. Mas nada de publicidade. Ainda não. E sobre o gerente envolvido? Será desligado com justa causa, mas também sem estardalhaço. Primeiro, cuidamos da vítima. Entendido, senhor. Antônio olhou para a janela. A cidade lá fora continuava correndo, ignorando detalhes que mudam destinos. E ele, naquele momento, sabia que algo havia mudado. Não apenas em sua empresa, mas em si mesmo. Na prateleira mais alta do brechó da rua Jaci, entre um rádio quebrado e um casaco manchado de tinta, estavam elas. As chuteiras vermelhas com cadarço preto. Não eram novas. Tinham as marcas do tempo, costuras refeitas à mão, o solado gasto. Mas para Caio, brilhavam como ouro. Ele já tinha passado ali 3 vezes na semana anterior, fingindo que procurava outra coisa, mas era por elas que voltava. O preço era R$ 80, um valor inalcançável para quem vendia doces a R$ 1 e lutava para comprar remédios, mas que para o coração de um garoto que sonhava em jogar futebol era um símbolo.
Um troféu antes da vitória. A cada moeda que caía na caixa, Caio separava uma parte. Dava para o almoço e o antibiótico da mãe, mas escondia R$ 2 aqui, 3 ali, como quem escondia uma esperança. Colocava tudo num pote de sorvete enterrado atrás do colchão, onde ninguém via. Faltavam apenas R$ 19 naquela tarde de sábado. O sol castigava o asfalto, mas Caio corria feliz entre as ruas do bairro, equilibrando a caixa no peito, sorrindo para os clientes. Vendia com leveza. Um homem comprou 5 bombons de uma vez, uma senhora, 3 trufas. A vida parecia, enfim, dar uma trégua. No meio do caminho, ele viu os garotos, 4 adolescentes encostados no muro da escola municipal. 2 deles ele conhecia de vista. Os outros não. Riam alto, com garrafas plásticas nas mãos, cuspindo para o chão e batendo carteiras de cigarro no peito. Caio hesitou. Sabia que aquele trecho era perigoso, mas achou que, passando rápido, ninguém o notaria. "Olha lá o doceiro!" gritou um. Caio acelerou o passo, cabeça baixa. "Ei, tô falando contigo, moleque! Tá ganhando grana, é?" Caio fingiu não ouvir. "Tá surdo, porra!" De repente, um empurrão. A caixa caiu no chão. Doces se espalharam. As moedas rolaram para todos os lados. Um dos garotos pegou o pote de margarina onde Caio guardava o dinheiro do dia. Outro chutou a caixa rindo. "Isso aqui é tudo? Miserável desse jeito?" Caio tentou segurar o pote, mas levaram. Um soco no estômago o jogou contra o muro. Ficou encolhido, sem forças para reagir. "Vai comprar chuteira, é? Joga nada. Pau de vira-tripa." Riu um deles, sacudindo o pote cheio de moedas. Eles foram embora gargalhando. Caio ficou ali, no chão quente, com o rosto colado ao cimento áspero e o gosto de sangue na boca. Não chorou, mas os olhos ardiam. Por dentro algo se quebrava. Não era o dinheiro, era o sonho. Voltando para casa sem dizer nada, Caio limpou os joelhos, ajeitou a caixa agora vazia e atravessou a rua sem olhar para os lados. Sentia-se um espectro, como se fosse invisível. Em casa, Dona Aparecida perguntou: "Como foi hoje?" "Fraco, quase não vendi. Quer jantar agora?" "Não tô com fome, mãe." Mentiu. O estômago roncava, mas o que mais doía era o orgulho e a vergonha. Naquela noite ele abriu o pote escondido atrás do colchão. Estava quase vazio. Restavam 2 moedas de 50 centavos. Olhou fixamente para elas por longos minutos, antes de jogá-las de volta e apagar a luz. No dia seguinte, domingo, Caio saiu mais cedo, não para vender. Só andava, sem destino, com a cabeça baixa, os ombros curvados. Passou pelo campinho de terra, onde às vezes jogava com outros meninos do bairro. Sentou no banco de cimento rachado, viu a trave de ferro torta, a rede feita com corda de varal. Imaginou-se ali, com as chuteiras vermelhas, correndo, driblando, fazendo gols. Por um instante, quase sorriu, mas o sorriso não veio. Levantou-se para ir embora, mas algo o fez parar. Um homem se aproximava devagar, carregando uma sacola branca, camisa desbotada, calça jeans limpa, mas antiga, chapéu de aba curta. Era ele, o senhor que Caio havia ajudado, o mesmo que dormira sob a marquise, agora com passos mais firmes. "Caio, não é?" O menino assentiu surpreso. Não sabia que ele sabia seu nome. "Posso me sentar?" "Claro." O velho se sentou ao lado dele, tirou a sacola do colo e pousou no banco. "Você me deu um cobertor quando ninguém me olhava. Salvou minha noite." Caio ficou em silêncio, sem saber o que responder. "E ontem vi o que aconteceu com você." O menino franziu o senho. "Estava por perto. Não pude impedir. Me perdoa por isso. Mas trouxe algo para você." Abriu a sacola e de dentro tirou um par de chuteiras vermelhas com cadarço preto, novas, brilhantes, o mesmo modelo do brechó, só que limpas, intocadas, com cheiro de couro novo. Caio arregalou os olhos, engoliu em seco. "Isso não pode... Pode sim. Deve. Você não pediu. E é por isso que merece."
O garoto pegou as chuteiras com as mãos trêmulas, passou os dedos sobre o solado. Chegou a encostar o rosto, como se precisasse sentir que era real. Mas por quê? Porque o mundo precisa retribuir quando encontra alguém como você. E às vezes, a gente só precisa de um empurrão para continuar acreditando. Caio não conseguiu dizer nada. Só abraçou as chuteiras contra o peito, segurando as lágrimas com a força de um muro. O velho se levantou devagar. Cuida bem delas, mas cuida mais ainda de quem você é, porque isso ninguém te tira. E foi embora. Caio ficou ali, com o coração disparado, como se tivesse feito um gol no último segundo de uma final. O sonho não estava queimado, só adormecido por instantes. Ele se levantou, calçou as chuteiras ainda que não fosse jogar. Deu os primeiros passos com elas e sentiu, enfim, que podia correr de novo. O dia amanheceu abafado. Um calor pesado que parecia se infiltrar pelas frestas do teto e grudar na pele feito poeira úmida. Caio acordou antes do sol aparecer por completo. Sentiu o corpo da mãe ainda encolhido ao lado, envolto num cobertor leve. O som da respiração dela já não era o mesmo. Havia um chiado áspero, como se cada ar puxado viesse por um funil estreito. Ele se levantou devagar, tentou não fazer barulho. Foi até a cozinha. A chaleira tinha uma xícara de água. Seria para o café, mas não tinha pó. Na geladeira, 2 ovos. No armário, um resto de arroz. Ele dividiu tudo, fritou um ovo, improvisou um prato. Queria que ela comesse algo antes de sair. Quando voltou ao quarto, ela ainda estava com os olhos fechados. Suava. Mãe, tá com febre? Aparecida abriu os olhos devagar, como se cada pálpebra pesasse 1 quilo. Tentou sorrir. Acho que é só cansaço, filho. Fiz um ovo. Quer comer? Já. Só me deixa descansar mais um pouco. Caio hesitou, mas acreditou. Saiu para vender cedo naquele dia, chutando pedrinhas pelo caminho, com a caixa de doces leve no peito e as chuteiras novas nos pés. Pensava em jogar bola mais tarde, talvez. Pensava em mostrar para a mãe como corria melhor agora. Não imaginava que não teria tempo. Pouco depois das 11 horas da manhã, a vizinha do lado, Dona Teresa, ouviu um baque seco vindo do quarto ao lado. Correu. A porta estava destrancada. Encontrou Dona Aparecida caída no chão, entre a cama e a cômoda, com os olhos revirados e a pele mais pálida que de costume. Aparecida! Aparecida! Ela tocou o pescoço. O pulso estava fraco, os lábios secos. Correu para chamar ajuda. Caio estava a 2 quadras dali quando um menino veio correndo em sua direção gritando: "É sua mãe! Vem rápido!" Ele não pensou. Largou a caixa, disparou pelo asfalto, quase tropeçando nas próprias pernas. Chegou em casa com o peito explodindo. Ao entrar, a cena o atingiu como um soco no estômago. Dona Aparecida no chão, os olhos semicerrados, a cabeça tombada para o lado. "Mãe! Mãe!" Ele se ajoelhou, segurando o rosto dela com as mãos pequenas e desesperadas. "Fala comigo, pelo amor de Deus." Dona Teresa ligava para os números da emergência, mas ninguém atendia. As linhas estavam ocupadas. Tentou de novo. E de novo. Enquanto isso, Caio chorava sem controle. "A gente precisa de um carro. Alguém tem carro?" gritou a vizinha. Um vizinho do fim da rua, seu Genival, apareceu com um Fusca verde. Ajudaram a colocar a Aparecida no banco de trás, com um lençol cobrindo as pernas. Caio entrou junto, segurando a mão dela o caminho inteiro, murmurando: "Vai ficar tudo bem, mãe. Vai ficar tudo bem." No hospital municipal, o atendimento foi imediato. Passaram-na para uma maca. Mediram a pressão, aplicaram oxigênio, conectaram soro. Caio ficou do lado de fora, sentado numa cadeira de plástico com a cabeça entre os joelhos. As mãos tremiam, os olhos ardiam. Sentia-se um grão de areia numa tempestade. Uma enfermeira se aproximou minutos depois. "Você é o filho dela?" "Sou. Ela vai precisar de repouso absoluto. Está com infecção respiratória grave e desidratação.
Vamos manter internada por observação. Ela vai ficar bem? A mulher hesitou. Vamos fazer o possível, mas os medicamentos que ela precisa não temos aqui. São caros. Está com alguém da família? Caio balançou a cabeça. Só eu. Ela entregou um papel. Aqui está a lista dos remédios. Veja se consegue em alguma farmácia. Tente pelo menos o antibiótico. Ele pegou a receita com as mãos molhadas de suor. Leu os nomes que não compreendia. 2 medicamentos de nomes longos. 1 frasco e 2 comprimidos. Isso custa quanto? Uns R$ 130, talvez mais. A frase caiu como um tijolo. Ele nem tinha R$ 1 no bolso. Saiu do hospital com a receita na mão, andando sem rumo. Parou na frente da farmácia mais próxima. Entrou, mostrou o papel ao balconista. Quanto que dá? R$ 135. Tem como pagar depois? Infelizmente não. Só vendemos com pagamento à vista. Caio saiu calado. Encostou-se à parede do lado de fora. A cidade seguia com barulho, buzinas, correria. Mas dentro dele, tudo estava em silêncio. Pela primeira vez, pensou que talvez não fosse suficiente. Que talvez não pudesse proteger a mãe. Sentou na calçada. As chuteiras ainda brilhavam nos pés. Mas naquele momento, pareciam distantes. Como se não fossem dele, como se não fossem para ele. Chorou, não como menino, mas como quem já viveu demais. Chorou pela impotência, pela dor de ver a única pessoa que o protegia agora à mercê de um remédio que ele não podia pagar. Enquanto esperava a noite cair, voltou ao hospital. Passou por corredores cinzentos até o leito onde a mãe dormia. Estava ligada a fios, com máscara de oxigênio. O chiado da respiração continuava. Ele se sentou ao lado dela, segurou sua mão e sussurrou. Eu vou dar um jeito, mãe. Eu prometo. Mesmo que ninguém me veja, mesmo que eu esteja sozinho. Aparecida não respondeu, mas seus dedos apertaram os dele levemente, como se dissesse, eu acredito em você. E foi esse toque que o fez levantar no dia seguinte com o coração endurecido e a vontade de tentar de novo. A sala de reuniões da sede administrativa da Rede Prado Max estava gelada. O ar-condicionado zumbia sem trégua, indiferente à tensão que se formava no ar. 3 homens sentavam-se diante de uma tela de projeção. O gerente regional da Zona Oeste, Cláudio, o mesmo que assinara a demissão de Dona Aparecida, mantinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ao seu lado, 2 supervisores da área de fiscalização interna. Nenhum deles sabia por que foram chamados naquela manhã. Do outro lado da mesa, seu Antônio entrou em silêncio. Diferente de outros dias, vestia uma camisa de colarinho aberta, sem gravata, mas os olhos estavam mais duros do que nunca. Bom dia, vamos direto ao ponto, disse sem se sentar. Ligou o projetor. A primeira imagem era do sistema de câmeras da loja de Aparecida. Mostrava ela no caixa, atendendo um cliente. Depois, um corte. Cláudio entrando no setor de supervisão com um envelope na mão. Outra sequência, Cláudio abrindo a gaveta do caixa fora do horário de expediente. Depois, digitando algo rapidamente no computador. Mais um corte. A planilha digital sendo alterada. Os supervisores trocaram olhares. Cláudio ficou imóvel. Estas imagens, disse Antônio com a voz controlada, foram recuperadas pelo setor de auditoria da matriz, após um pedido especial meu. Foram analisadas por peritos contratados. Nenhuma edição, nenhum corte externo. O que está aqui é a verdade. Cláudio engoliu em seco. Senhor Antônio, eu posso explicar... Não, não pode, interrompeu. Você não pode explicar por que incriminou uma funcionária inocente, constrangeu uma mulher trabalhadora na frente de toda a equipe, manchou o nome dela e a demitiu sem apuração justa. Um silêncio pesado se instalou. O zumbido do ar-condicionado pareceu mais alto. Eu vou levar esse caso à imprensa, continuou Antônio. Não como ataque à empresa, mas como acerto de contas com a verdade. Isso não pode se repetir. Um dos supervisores tentou intervir. Senhor,
Isso pode causar danos à imagem da rede, maior do que causar danos à vida de uma mãe honesta, cortou Antônio. Cláudio mantinha os olhos fixos na mesa. A senhora Aparecida Silva será notificada formalmente da sua inocência. Seus direitos trabalhistas serão reativados e corrigidos. E você, disse olhando fixamente para Cláudio, está desligado por justa causa, sem indenização, sem carta branca. Ele levantou, desligou o projetor e saiu sem dizer mais nada. Enquanto a verdade era restaurada no alto da cidade, nas ruas, Caio enfrentava outro tipo de tormenta. Depois de visitar a mãe no hospital, onde ela ainda permanecia sedada, ele voltou ao seu ponto de vendas. Tentava manter a rotina, vender algumas balas, pagar o antibiótico, manter a cabeça ocupada, mas não estava mais sozinho. Desde a viralização do vídeo do cobertor, ele notava olhares. E agora eles vinham com câmeras. É ele, é o menino do vídeo. Ei, garoto, pode dar uma palavrinha? Como você se sente sendo chamado de símbolo de esperança? Caio congelou. 3 pessoas se aproximaram com microfones improvisados, celulares ligados. Uma mulher sorriu com uma expressão que queria parecer gentil, mas parecia invasiva. Só queremos conversar, entender sua história. Não precisa ter medo, mas Caio teve. A reação foi instantânea. Ele virou de costas e correu. Disparou pela calçada, virou a esquina, entrou por vielas que só ele conhecia. O coração batia alto, os passos ecoavam no asfalto rachado. Correu até chegar à casa da vizinha, Dona Teresa, e bateu com força. Deixa eu ficar aqui um pouco, por favor. Ela o acolheu sem perguntas. Deu-lhe um copo d'água, fechou a cortina e desligou a televisão. Caio ficou sentado no sofá, tentando entender o que estava acontecendo. Por que estão atrás de mim? Estão falando que você fez algo lindo, Caio, que é especial. Mas eu não fiz para aparecer, só queria ajudar. Ela segurou a mão dele. Às vezes, o bem que a gente faz acaba gritando mais alto do que a gente queria e assusta. Mas você não fez nada errado. Nada. Caio respirou fundo, sem saber se isso era um alívio ou uma prisão. No final daquele mesmo dia, em uma sala escura, seu Antônio revia o vídeo do cobertor pela enésima vez. Desta vez, não com emoção, mas com propósito. Pegou o telefone e ligou para a assessoria de imprensa. Quero redigir uma nota oficial, assinada por mim, explicando o ocorrido com Aparecida Silva, pedindo desculpas e assumindo o erro da empresa, mas sem expor o menino ainda. Ele não está pronto, e nem é sobre isso. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a resposta. Entendido, senhor. Ele desligou e escreveu à mão no caderno preto. O mundo verá o erro, mas ele não precisa ver a dor. A rua estava tranquila naquela tarde nublada. As nuvens cobriam o céu com um cinza melancólico, mas o calor ainda se fazia presente no chão e nas paredes estreitas do bairro. Caio voltava do hospital com passos lentos, o corpo cansado de mais um dia entre farmácias, olhares curiosos e pensamentos que não encontravam lugar para repousar. A mãe tinha melhorado um pouco, os remédios enfim estavam fazendo efeito. Mas seu rosto ainda carregava o peso de semanas difíceis e sua voz ainda vinha fraca. Ao dobrar a esquina de casa, Caio parou. Um carro preto estava estacionado em frente ao portão. Brilhava como se fosse de outro mundo, sem arranhões, sem poeira, sem o som barulhento dos motores que ele conhecia. Um homem em terno cinza estava parado junto à porta do barraco. Era ele, o velho da praça. Mas agora, não mais com roupas rasgadas ou olhar perdido. Estava limpo, elegante, de postura firme, as mãos cruzadas nas costas e o olhar fixo na entrada da casa. Caio ficou parado por um momento. O coração acelerou. Um arrepio subiu pelas costas. Ele se aproximou devagar. Tio, o homem virou-se com um sorriso leve. Oi, Caio. Posso entrar? Caio assentiu.
ainda sem entender. Dentro de casa, Dona Aparecida estava sentada na cama, apoiada por 2 almofadas, coberta com um lençol leve. Quando viu o homem entrando, tentou se levantar. "Moço, o senhor está perdido?" "De forma alguma, Dona Aparecida. Vim aqui porque preciso dizer algo muito importante. E agradecer." Ela franziu o senho, confusa. Caio ficou parado à porta, observando a cena como se estivesse dentro de um sonho confuso. O homem tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesinha ao lado da cama. "Meu nome é Antônio Bastos. Sou proprietário da rede Prado Max. A senhora trabalhou para mim." O silêncio que se seguiu pareceu engolir o cômodo. Dona Aparecida levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. "O senhor é o dono?" "Sim, e estou aqui porque tenho uma dívida com a senhora e com seu filho." Caio continuava imóvel, sem saber o que pensar. Lembrava-se do velho sujo e faminto, do cobertor, do pão, das conversas simples. "Eu não entendo." "Caio, eu me disfarcei para observar como as pessoas tratam quem não tem nada. Foi um experimento. Não esperava encontrar você, nem sua generosidade, muito menos sua coragem." Virou-se para Dona Aparecida. "Fiz uma investigação pessoal sobre sua demissão e descobri que foi vítima de uma armação. Já tomei providências. O gerente foi afastado. O erro será corrigido publicamente. Seu nome será limpo." Ela levou as mãos ao rosto. As lágrimas escorreram sem cerimônia. Chorava em silêncio, como quem lava a alma. Eu dizia para o meu filho que não tinha feito nada, mas ninguém acreditava. Eu acredito e quero reparar esse erro. A senhora receberá todos os direitos trabalhistas que lhe foram negados com correções. E se quiser, tem um novo posto esperando por você, com salário digno, benefícios e a possibilidade de crescimento. Ela tentou agradecer, mas a voz não saía. Apenas apertou a mão do visitante com força. Seu Antônio então se voltou para Caio. "E você, menino? Você me ensinou mais do que aprendi em décadas de reuniões e planilhas. O que você fez, e não só comigo, foi genuíno, sem câmeras, sem plateia. Mas eu só ajudei exatamente. E é por isso que quero te oferecer algo. Você tem talento, determinação e um coração raro. Gostaria de te dar uma bolsa de estudos integral numa escola de excelência. Um lugar onde poderá desenvolver tudo o que é e tudo o que ainda pode ser." Caio arregalou os olhos. "Escola? Uma escola com estrutura, professores preparados, acesso à cultura, esporte, tecnologia, tudo que você merece, mas que nunca teve oportunidade de receber." O menino olhou para a mãe. Ela, com os olhos ainda úmidos, assentiu. "Filho, é a chance que a vida está te dando." Ele demorou a responder. O mundo parecia pequeno demais para aquele momento. Os pés formigavam, o peito ardia. "Eu vou", foi tudo o que disse. Mas naquele instante, o mundo começou a mudar. Nas horas seguintes, seu Antônio explicou todos os passos práticos. Onde seria a escola, como funcionaria o transporte, os materiais, o uniforme. Tudo seria providenciado. A única exigência era que Caio continuasse sendo ele mesmo. Antes de ir embora, o homem fez um último gesto. Tirou de uma pasta um envelope selado. Entregou-a à Dona Aparecida. "Aqui estão os documentos com sua reintegração e a carta de retratação pública. Será entregue também à imprensa, com sua permissão." Ela segurou o envelope como quem segura justiça. Pela primeira vez, sentiu que seu nome não estava mais sujo. "Muito obrigada, Sr. Antônio. O senhor não precisava..." "Precisava sim, não só por justiça, mas por respeito. Vocês me deram uma lição, e quero fazer o que está ao meu alcance para que ela se espalhe." Antes de sair, virou-se para Caio uma última vez. "Prepare-se, garoto. Você está prestes a conhecer um mundo novo." E com isso, foi embora. Caio ficou parado por um longo tempo. Depois, caminhou até o quarto. Olhou suas chuteiras. Depois,
Olhou para o teto e sussurrou para si mesmo: eu vou fazer valer a pena. A van parou em frente ao portão de ferro com detalhes dourados. Acima dele, o letreiro em letras firmes: Colégio São Gabriel dos Campos do lado de dentro, um jardim com palmeiras podadas em linha reta, um lago artificial com peixes coloridos e um prédio branco de 2 andares com janelas grandes. Os degraus eram de mármore. O silêncio ali era outro. Não o silêncio da ausência, mas o do controle. Caio desceu da van devagar. Usava uniforme novo, que coçava nos ombros, e um tênis branco que parecia não combinar com seus pés. Trazia a mochila no ombro, pesada não pelo conteúdo, mas pela expectativa. O segurança na entrada checou uma lista em papel. Nome: Caio Silva. Ah, o bolsista novo. Pode entrar. Caio ouviu aquele termo como um estalo seco. Bolsista. Não soava como algo bom. Era dito com aquele tom que desenha fronteiras invisíveis. Ao passar pelos corredores, notou os olhos que o acompanhavam. Roupas de marca, mochilas importadas, celulares caros nas mãos, risos abafados, sussurros. É ele? Perguntou uma menina ao amigo. O do vídeo? Aquele do mendigo? Respondeu outro debochando. Caio apertou o passo. A sala do 8º ano era a segunda à esquerda. Entrou em silêncio. A professora ainda não havia chegado. O burburinho aumentou. Olha o tênis dele. É fake, certeza. Aposto que nem tem Wi-Fi em casa. Caio sentou na última carteira. Apoiou os cotovelos na mesa e tentou ignorar. Mas o zumbido das vozes cutucava o estômago. Ele queria estar em qualquer outro lugar. No campinho, na venda de doces, até no hospital, ao lado da mãe. Minutos depois, a professora de português entrou. Era uma mulher alta, com cabelos presos num coque elegante, óculos de aro grosso e expressão firme. Bom dia, turma. Bom dia, professora, respondeu o coro quase automático. Temos um aluno novo hoje, Caio Silva. Gostaria que vocês o recebessem com respeito. Meia dúzia de palmas tímidas ecoaram. Caio acenou com a cabeça, sem levantar os olhos. A aula começou, mas ele mal conseguiu prestar atenção. Cada movimento parecia observado, cada resposta que dava soava como gaguejo. No intervalo, ninguém se aproximou, apenas o apelido sussurrado nos corredores. O bolsista. Na hora do almoço, sentou-se num canto do refeitório. Abriu o lanche que Dona Teresa havia lhe feito. Pão com margarina e uma maçã pequena. Os outros estudantes comiam pratos elaborados, embalagens térmicas, lanches encomendados por aplicativo. Cara, olha isso, disse um garoto rindo, apontando com o queixo. Deve ser a dieta dos humildes. Caio baixou os olhos. Não chorou, mas também não comeu. No segundo dia, a rotina se repetiu. Olhares, comentários, silêncio. Na aula de história, um professor novo entrou. Camisa jeans, sapato de sola de borracha, mochila nos ombros. Tinha cara de gente que pegava ônibus. Bom dia. Sou o professor Fernando. Vamos conversar sobre o que aconteceu no Brasil no final do século XIX. Mas antes, quero saber quem vocês são. Foi passando um por um, pedindo para que se apresentassem com nome e algo que gostassem de fazer. Quando chegou a Caio, ele hesitou. Eu sou Caio e gosto de jogar bola. O professor sorriu. Posição? Atacante. Visão de jogo, chute forte? Eu gosto mais de correr e dar passe. Joga pelo time da escola? Não. Vai jogar. Vou conversar com o técnico hoje. A escola precisa de jogadores que enxergam mais do que o gol. Caio sorriu pela primeira vez. Na saída, o professor o chamou no corredor. Eu sei que não é fácil se adaptar, mas você tem algo que muitos aqui esqueceram. Raiz. Isso é força, não vergonha. Caio assentiu tímido. Obrigado, professor. Só me prometa uma coisa. Não deixe essa escola te fazer menor. Você tem tanto valor quanto qualquer um aqui. Naquela noite em casa, Dona Aparecida preparou arroz com feijão e ovo. Sentou-se à mesa com o filho e perguntou:
E a escola? Caio pensou. Pensou nos risos, nas provocações, mas também na fala do professor. É um mundo diferente, mas eu vou me acostumar. Ela sorriu segurando sua mão. E você vai brilhar nele. A ficha de inscrição estava sobre a mesa da coordenação esportiva. Era simples. Nome completo, idade, série, posição em campo. Caio a preencheu com letras firmes e entregou ao técnico com as mãos ligeiramente suadas. Vai querer tentar vaga no time titular? Perguntou o professor Érico, homem de meia idade, voz grossa, barriga ligeiramente protuberante sob a camisa polo azul do colégio. Sim, senhor, respondeu Caio, tentando parecer confiante. O técnico arqueou uma sobrancelha. Tem experiência? Já joguei muito, no campinho do bairro, mas nunca em time. Vamos ver o que você tem. Treino amanhã, campo 2, às 7h30. Caio assentiu. Saiu da sala com o coração batendo mais forte do que depois de um pique. Não era medo. Era algo parecido com antecipação. Um passo adiante. No dia seguinte, chegou ao campo 30 minutos antes. Sentou-se na arquibancada vazia, esticou as pernas, alongou os braços. Vestia o uniforme padrão da escola, camisa branca, bermuda azul marinho e as chuteiras vermelhas que ganhara meses antes. Elas ainda brilhavam, mesmo com o uso frequente. Era o único item que o fazia sentir que pertencia àquele espaço. Os outros jogadores começaram a chegar logo em seguida. Eram alunos altos, bronzeados, com mochilas esportivas e garrafinhas térmicas. Caio percebeu olhares de curiosidade e desprezo. Um deles, loiro, com cabelo cuidadosamente bagunçado, riu. Esse aí é o bolsista? Outro respondeu com deboche. Vai correr com a gente ou vender paçoca? O técnico assobiou, chamando todos para o campo. Sem piadinhas. Quero ver futebol. Não show de stand-up. Vamos para o aquecimento. Durante os primeiros exercícios, Caio permaneceu calado. Apenas correu, pulou, esticou, seguiu instruções. Observava os outros com atenção. Media espaços, avaliava ritmos. Quando a bola começou a rolar, o jogo mudou. Na primeira jogada, Caio recebeu um passe lateral. Um marcador correu na direção dele, pronto para roubar. Caio deu um corte seco para a esquerda, depois um giro rápido e, com um toque leve, deixou a bola entre as pernas do adversário. O quê? O campo ficou em silêncio por meio segundo. Na jogada seguinte, ele tabelou com outro jogador, correu para o espaço vazio e recebeu a bola na entrada da área. Um chute forte de perna esquerda, travessão. O técnico levantou da cadeira. Continua! Os risos desapareceram. Agora havia olhos atentos. Caio se movia com naturalidade. Não falava muito, mas enxergava o jogo como se tivesse um mapa escondido na cabeça. Sabia quando correr, quando parar, para onde tocar. No final do treino, o professor Érico chamou o grupo. Boa movimentação. Temos campeonato interno em 2 semanas. Quem quer jogar precisa mostrar consistência. Caio, venha comigo. No escritório improvisado ao lado do vestiário, o técnico o olhou nos olhos. Você tem talento, mas talento sem disciplina não dura. Volte amanhã. Vai treinar com o time principal. Caio assentiu, suando mais do que depois do jogo. Obrigado, professor. Ao sair, ouviu um dos jogadores do time titular dizer: Ele joga, hein? Outro respondeu: Só não sei se aguenta pressão. Caio ouviu, mas não se importou. Pela primeira vez desde que entrara naquela escola, sentiu que estava sendo visto por algo que ele era e não por onde veio. Na semana seguinte, os treinos se intensificaram. Professor Fernando, o de História, apareceu um dia no campo. Vim ver como o nosso armador está se saindo. Tô tentando, respondeu Caio ofegante. Você faz mais do que tentar. Lembra da aula sobre Dom Pedro II? Não se ganha um jogo só com força. Tem que saber o momento de recuar. O futebol também é estratégia. Caio sorriu. Guardava cada palavra como se fosse um ensinamento de ouro.
2 semanas depois, o campeonato interno começou. O primeiro jogo foi contra o time do 9º ano. Era um grupo mais velho, mais entrosado, com fama de invencível. Na arquibancada, os alunos da escola lotaram os degraus. Gritos, cornetas, bandeiras improvisadas. Caio entrou no segundo tempo, com o placar empatado em 1-1. No primeiro toque, fez um lançamento longo que deixou o atacante na cara do gol. A torcida vibrou. Depois, recuperou uma bola no meio-campo, driblou 2 marcadores e deu um passe de calcanhar. No último minuto, sofreu a falta que originou o gol da vitória. Saiu ovacionado. Pela primeira vez, ouviu seu nome ser gritado. Caio! Caio! No vestiário, os colegas o abraçaram. O apelido de bolsista sumira. Agora era o camisa 10. No dia seguinte, ao chegar à escola, uma aluna do 2º ano o chamou no corredor. Joga muito, hein? De onde você veio? Caio sorriu. De longe. Era sábado, e o céu sobre o bairro onde Caio crescera estava tingido por nuvens alaranjadas, como se a cidade tivesse decidido se acalmar por algumas horas. O barulho dos carros diminuía, e os pássaros, antes ofuscados pelo trânsito, voltavam a cantar. Caio caminhava pelas vielas de sempre, agora com a mochila nos ombros e a cabeça mais erguida. Já fazia algumas semanas desde que começara na escola nova. A adaptação estava longe de ser completa, mas o futebol havia aberto portas. Mesmo assim, Caio nunca deixou de voltar ao seu bairro nos fins de semana. Era ali que se sentia inteiro. Era ali que seus olhos enxergavam o que ainda faltava. Ao passar pelo campinho de terra, onde aprendera a jogar bola, viu 3 meninos chutando uma bola murcha entre pedras e buracos. Um deles jogava descalço, com os pés cobertos de poeira vermelha. Outro usava uma chuteira com o bico rasgado e cadarços de cores diferentes. Mais adiante, viu 2 meninas sentadas na calçada com cadernos no colo, tentando fazer tarefa escolar sem mesa, sem apoio, sem silêncio. O som de uma música alta vinha de uma casa próxima, misturado ao choro de um bebê e às gargalhadas de adolescentes encostados num muro. Caio parou, observou. Havia uma dor silenciosa naquela imagem, uma dor que ele conhecia bem, a ausência de estrutura, a falta de espaço, a escassez de cuidado. Aquilo não era só pobreza, era esquecimento. Voltou para casa com as imagens na cabeça. Sentou-se à mesa da cozinha com Dona Aparecida, que preparava café em um coador de pano. Mãe, por que a gente nunca teve um lugar só nosso? Um espaço para aprender, brincar, sem bagunça, sem medo? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Porque sempre disseram que a gente só merece o mínimo, filho. Mas isso nunca foi verdade. Caio ficou em silêncio. Algo começava a nascer ali. Uma ideia, um incômodo, uma vontade de romper com o pouco. Na segunda-feira, ao sair da escola, procurou seu Antônio. Foi recebido no escritório com um sorriso caloroso. Caio, como está indo o colégio? Tô indo bem, melhor do que esperava. E sua mãe? Recuperando, já voltou a cozinhar do jeito dela. Já é sinal de saúde. Fico feliz. Caio respirou fundo. Queria falar de uma coisa que vi no fim de semana. Claro, diga. No meu bairro tem muita criança que não tem onde estudar direito, nem brincar, nem aprender nada além da escola. Não tem curso, não tem quadra, não tem biblioteca, só rua e barulho. Antônio o observava com atenção. Continue. Eu pensei, se existisse um lugar só para elas. Um espaço onde pudessem aprender música, leitura, jogar bola num campo de verdade, sem cobrança, sem medo, só crescer. O empresário se recostou na cadeira. O silêncio durou o tempo exato entre uma respiração e outra. Um centro educacional? Caio assentiu. É, mas com tudo junto. Um lugar onde a criança se sinta importante, onde entenda que pode mais do que disseram a ela. Antônio sorriu de leve. Os olhos brilharam. Você tem ideia de onde esse lugar poderia ser? Tem um prédio velho lá perto do campinho. Era um depósito de sucata.
está abandonado faz anos. Podemos ver, juntos. Amanhã cedo? Amanhã. Caio saiu com o peito estufado. Sentia que o que estava prestes a acontecer era maior do que ele. E que talvez fosse mais importante até do que vencer um campeonato. Na manhã seguinte, Caio esperava no portão do bairro às 7 horas. Seu Antônio chegou dirigindo o mesmo carro escuro, discreto, com os vidros abertos. Estava vestido de forma simples, mas com elegância. Andaram até o prédio, um galpão de tijolos queimados, telhado parcialmente destruído, janelas cobertas por tábuas. O portão de ferro tinha buracos de ferrugem e cadeado quebrado. Dentro, mato crescendo pelo chão rachado, paredes pichadas, colunas corroídas pelo tempo. Antônio entrou devagar, pisando com cuidado entre pedaços de madeira e vidro. Observava tudo em silêncio. A estrutura ainda aguenta, disse, passando a mão pela parede lateral. Com reforço e vontade, isso aqui vira um castelo. Caio sorriu. É feio, né? Não. É só adormecido, e o melhor das coisas adormecidas é que elas acordam com força. O galpão agora estava limpo, ainda sem telhado novo, ainda com as paredes feridas pelo tempo, mas já diferente. Voluntários haviam removido os entulhos maiores, varrido o chão e lavado parte da fachada com mangueiras emprestadas de vizinhos. No portão, Caio afixava um cartaz feito à mão. Futuro mora aqui. Mas nem todo mundo via aquilo com bons olhos. Isso aí é fogo de palha, resmungou seu Newton, morador antigo da rua. Já prometeram tanto aqui, depois some tudo e o que sobra é o mato. Na padaria da esquina, uma senhora comentava com desconfiança. E esse menino agora virou o quê? Prefeito, mal saiu da escola e quer ensinar os outros. Até na feira, a dúvida se espalhava como cheiro de fruta madura. Vai dar é confusão. Mexer com prédio velho, com obra. Tem gente grande de olho nesse terreno aí. A desconfiança parecia crescer mais rápido que o entusiasmo. Na reunião comunitária realizada na quadra da escola pública, algumas vozes foram diretas. E se for armação para ganhar voto? Quem vai bancar isso aí? E depois quem vai cuidar? Isso aí é bom no começo. Depois vira ponto de droga. Caio escutava tudo com o rosto firme, mas o peito apertado. Não esperava ser recebido com flores. Mas não imaginava tanta resistência. Terminada a reunião, sentou-se no meio da quadra vazia, fitando o chão. Dona Aparecida aproximou-se. Sentou ao lado. Você fez tudo certo, filho. Só que quem apanhou a vida inteira tem medo de carinho. A gente desconfia quando parece que vai dar certo. Mas é só no começo. Ele assentiu em silêncio. No dia seguinte, levou a ideia para a escola. Conversou com o professor Fernando, que o ouviu com olhos atentos. Quer transformar um prédio velho num centro educacional e cultural? Com reforço escolar, esporte, arte? Isso, para crianças que, como eu, não tinham onde ficar depois da aula. E você quer que os alunos daqui ajudem? Muitos querem, mas não sabem como. O professor sorriu. Vamos dar um jeito nisso. Organizou uma roda de conversa no pátio. Caio apresentou o projeto. Falou com simplicidade, sem grandes palavras. Mostrou fotos do prédio, contou como limpou o chão com a ajuda dos vizinhos, como sonhava ver uma biblioteca onde hoje havia mofo. No início, olhares dispersos, mas depois, mãos se levantaram. Posso ajudar a pintar. Tenho uns livros em casa. Posso doar. Meus pais são pedreiros. Posso falar com eles. Na semana seguinte, um grupo de 10 alunos da escola passou o sábado ajudando na limpeza. Trouxeram tintas, materiais escolares, camisetas velhas para servir de uniforme de obra. Caio os liderava como um veterano, mesmo sendo o mais novo entre muitos. Fotos foram tiradas. Um vídeo curto mostrando o trabalho coletivo começou a circular entre os grupos de alunos. Depois, entre professores. Em pouco tempo, o projeto já tinha um nome não oficial: Espaço do Caio. Mas quando tudo parecia deslanchar, veio o freio.
2 vereadores locais apareceram no terreno, acompanhados de um homem engravatado. Isso aqui é área pública de interesse estratégico, disse um deles. Está sob análise para projeto habitacional. Recebemos denúncia de ocupação irregular, completou o outro. Caio tentou explicar. Falou da limpeza, do sonho, das crianças. O homem engravatado ouviu em silêncio, mas anotava em uma prancheta com expressão cética. Precisamos revisar a documentação, afirmou. Até lá, qualquer intervenção aqui está suspensa. Nos dias seguintes, boatos tomaram o bairro. Disseram que vão murar o prédio. Vão demolir e vender o terreno. O garoto mexeu com gente errada. Dessa vez foi Dona Aparecida quem puxou Caio para a realidade. Filho, você vai deixar isso parar? Não posso ir contra político, mãe. Pode ir com o povo. E às vezes isso faz mais barulho. Inspirado pelas palavras, Caio pediu ajuda ao professor Fernando e organizou uma nova ação, uma mobilização. Fez um vídeo com os colegas pedindo apoio. Mostrou crianças lendo em voz alta num canto da sala, vizinhos ajudando a pintar. O vídeo viralizou, não como antes, mas o suficiente para chamar a atenção de pessoas com voz. Doações começaram a chegar. Um professor universitário ofereceu consultoria. Um engenheiro se prontificou a fazer o laudo estrutural gratuitamente. Um advogado da Associação de Moradores analisou a situação jurídica do terreno. Estava, de fato, abandonado havia mais de 10 anos e não constava em projeto de habitação registrado. Munido de apoio e documentos, Caio voltou à prefeitura, dessa vez com gente ao lado. Seu Antônio também apareceu discretamente com uma pasta preta e um aperto de mão firme. Não usava terno, mas sua presença preenchia a sala. O projeto tem propósito, disse, e o terreno tem história. Vamos fazer disso um exemplo de como se constrói com comunidade, não contra ela. Os vereadores, diante das evidências, recuaram. A ameaça de interdição foi suspensa e o projeto ganhou vida oficial. No fim do mês, o galpão começou a se transformar de verdade. As paredes ganharam cor, as janelas, vidro, o chão, cimento novo. O portão velho foi substituído por um mural colorido com desenhos de crianças da região. E no centro dele, pintado com letras grandes, lia-se: "Aqui a esperança virou casa." O cheiro de cimento molhado misturava-se com o de tinta fresca e o calor do corpo humano em movimento. Era uma terça-feira qualquer, mas o galpão abandonado da Rua dos Pinheiros havia deixado de ser um prédio velho. Tornara-se um organismo em plena transformação. Logo às 7 horas, Caio chegou com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos e luvas de obra emprestadas por um pedreiro amigo. Seu Antônio já estava lá, observando tudo com olhos de quem enxerga além do concreto. Um mestre de obras coordenava a equipe, mas boa parte do trabalho era feita por voluntários, e muitos deles, moradores do próprio bairro. Caio não apenas ajudava. Ele carregava tijolos, empilhava sacos de cimento, limpava trilhas de sujeira com rodos improvisados. Os braços ardiam, os ombros latejavam, mas dentro dele algo crescia. "Ô moleque, já tá achando que é operário?" brincou um dos ajudantes, sorrindo. "Sou operário de futuro." Risos, palmas. A frase virou lema. Enquanto os adultos cuidavam da estrutura, as crianças da comunidade participavam do que chamaram de mutirão de cor. Pincéis nas mãos, potes de tinta nas beiradas e muros servindo de telas. Cada parede ganhava uma cor diferente: azul, amarelo, verde, laranja, um arco-íris urbano. Em uma lateral foi criado um mural. Nele, as crianças desenhavam suas casas, suas escolas, seus sonhos. Uma menina escreveu com letras grandes: "Aqui é onde minha cabeça vai mais longe." Durante os intervalos, os moradores traziam lanches. Dona Teresa fazia bolinhos de chuva em uma panela de ferro e os distribuía numa bandeja de plástico.
Um comerciante local cedeu garrafas de água gelada. Um eletricista ofereceu instalação de luz de graça. O projeto ganhava alma. No final da primeira semana de obra, uma equipe de documentário apareceu. Não eram de nenhuma emissora grande. Eram jovens, com câmeras na mão e ideias na cabeça. "O que estão fazendo aqui é bonito demais para ficar só no bairro", disse a diretora, uma mulher de voz suave e olhos curiosos. "Queremos contar essa história, mostrar o processo, as mãos sujas, os sorrisos que nascem junto com o prédio." Caio hesitou. Ainda desconfiava de lentes apontadas demais para si, mas seu Antônio assentiu. "Eles vão mostrar o que a cidade esqueceu, que transformar começa na esquina, não no gabinete." Durante os dias seguintes, as câmeras registraram tudo: o som do martelo, o balde de tinta virando, a criança escorregando e rindo, o tijolo que cai e se parte, mas depois vira alicerce. Capturaram Caio ensinando matemática básica a um grupo de pequenos com um quadro feito de papelão e giz de cera. Capturaram Dona Aparecida organizando as doações de livros com carinho, limpando capa por capa com um pano úmido. Capturaram seu Antônio sentado em um banco de madeira, sujo de tinta nas calças, sorrindo ao ver as janelas finalmente livres das tábuas. Na terceira semana, a parte elétrica foi concluída. Luz voltou a acender nos corredores. O banheiro foi reformado, a cozinha adaptada para servir refeições simples. Uma sala foi separada para leitura, com tapetes, almofadas e estantes improvisadas. Outra virou espaço de arte. A quadra externa estava quase pronta, com traves recicladas e redes doadas por um clube esportivo do centro. Cada canto do centro educacional trazia uma marca da comunidade. Nada ali era genérico, cada prego tinha nome, cada cor tinha história. Caio, exausto após uma tarde inteira carregando placas de madeira, sentou-se no degrau da entrada. Ao seu lado, uma menina de 7 anos com as mãos sujas de tinta verde disse: "Eu nunca vi um lugar tão bonito." Ele sorriu. "E olha que ainda nem está pronto, mas já parece um sonho." Nesse instante, ele entendeu. Não era só um prédio, era um espelho, um reflexo do que aquelas crianças podiam ser se tivessem espaço para isso. Na última sexta-feira do mês, todos pararam por 10 minutos para olhar a fachada. Pela primeira vez, o prédio tinha cara de vida. Era simples, mas era forte, era real. A equipe do documentário pediu para gravar uma fala final de Caio para o episódio inaugural. Ele hesitou. Depois, encarou a câmera. "Esse lugar não é meu, é nosso. Cada parede aqui tem uma mão, uma ideia, uma lágrima, um sonho. E se isso aqui está de pé hoje, é porque alguém acreditou antes que estivesse pronto. A gente não está esperando o futuro chegar. A gente está construindo ele com a nossa própria força." Corte seco. A câmera desligou, mas ninguém ali queria parar. O sol ardia alto sobre o gramado recém-pintado da escola São Gabriel dos Campos. Era o dia da final do campeonato interno. As arquibancadas estavam lotadas. Alunos, professores, familiares e funcionários ocupavam cada centímetro do concreto, muitos com cartazes improvisados nas mãos. O clima lembrava um estádio de verdade. Havia expectativa no ar. Caio sentia o coração bater mais rápido a cada passo em direção ao vestiário. Vestia o uniforme azul com detalhes dourados, o número 10 às costas. As chuteiras vermelhas estavam limpas, mas os cadarços gastos lembravam de onde ele vinha. No espelho suado do vestiário, olhou para si mesmo por alguns segundos. Não se viu como o bolsista de antes. Se viu como alguém que estava exatamente onde devia estar. Respirou fundo. "Bora, Caio", disse o técnico Érico, batendo em suas costas. "Esse é seu jogo. Joga com a alma." A equipe adversária era forte. Era o time do 9º ano, novamente. Caio já os conhecia, mas agora tudo era diferente. Era final. Era tudo ou nada.
Ao entrar em campo, o som da torcida explodiu. Alguns gritavam seu nome, outros ainda sussurravam dúvidas. Vai, bolsista, mostra que sabe mais que correr. Aposta quanto que vai amarelar? Caio não reagiu, só olhou para a arquibancada, onde viu Dona Aparecida sentada com a ajuda de uma muleta. Ao lado dela, seu Antônio, de boné e sorriso discreto. E entre os dois, uma faixa escrita à mão por crianças do centro comunitário. Vai, Caio, nosso craque da vida! O juiz apitou. A bola rolou. O jogo começou tenso. Marcação alta, passes rápidos, divididas firmes. Caio se movia como se tivesse estudado cada pedaço do campo. Tocava, recuava, abria espaço, comandava com calma. Aos 18 minutos, fez um lançamento de 3 dedos que deixou o camisa 11 do time livre. Quase gol. Aos 27, sofreu um carrinho por trás no meio-campo. Voou no ar, caiu de costas. A torcida prendeu o fôlego. O juiz assinalou a falta, mas não expulsou o adversário. Caio ficou no chão, respirando com dificuldade. Sentiu a perna doer. O técnico fez menção de substituí-lo. Ele negou com a cabeça. Eu fico. Cambaleou até se pôr de pé. A dor era real, mas a vontade era maior. Estava machucado, mas inteiro. No segundo tempo, o placar continuava 0-0. Faltavam apenas 5 minutos quando uma bola espirrada caiu perto da meia-lua da área adversária. Caio antecipou o zagueiro, ajeitou com o peito, cortou para a esquerda e, mesmo mancando, chutou forte. A bola entrou no ângulo. Silêncio. Depois, gritos. O campo virou festa. Caio correu até o alambrado, caiu de joelhos e ergueu os braços para o céu. Seus colegas o rodearam, o levantaram no ar. Era o herói da final. Após o apito final, a entrega da taça. O diretor da escola segurava o troféu dourado e chamou o nome de Caio ao microfone. O público aplaudiu de pé. Até os colegas que antes zombavam. Com o troféu nas mãos, Caio se virou para todos e disse com a voz embargada: essa vitória não é só minha, é da minha mãe, que me ensinou o valor da honestidade. É da minha comunidade, que mesmo sem nada, me ensinou a sonhar. E é de todo mundo que acreditou que lugar de menino pobre é onde ele quiser. O campo, a arquibancada, o céu inteiro pareceram silenciar por um segundo. Depois, o som veio como avalanche. Palmas, assobios, lágrimas. Caio ergueu a taça. Pela primeira vez, não sentiu que precisava provar nada a ninguém. Ele era. E isso bastava. Era uma tarde nublada quando o convite chegou. Envelopado em papel timbrado, com selo metálico e o logotipo de uma conhecida marca esportiva no canto superior. A carta fora entregue à direção da escola, com instruções para ser passada diretamente a Caio Silva. No bilhete que acompanhava o documento, uma frase chamava a atenção: quando talento e oportunidade se cruzam, o mundo se abre. Caio leu tudo em silêncio no corredor, enquanto os outros alunos saíam das aulas. As mãos suavam. O texto era direto, elegante, persuasivo. A marca atlética, referência internacional em formação de jovens atletas, tem acompanhado sua trajetória com admiração. Queremos convidá-lo para integrar nosso programa de desenvolvimento de talentos. Isso inclui mudança para capital, formação integral em centro especializado, apoio financeiro mensal e projeção nacional. A última frase o prendeu. Para maior alinhamento de imagem, recomendamos distanciamento de qualquer envolvimento com iniciativas informais em comunidades carentes. Caio leu de novo. E mais uma vez. Aquilo era real. Era a chance que muitos sonhariam em ter: estrutura profissional, visibilidade, dinheiro, mas o custo era alto demais. À noite, em casa, contou tudo à mãe. Dona Aparecida estava sentada, descascando batatas com um pano de prato no ombro. Ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, ela enxugou as mãos, se sentou ao lado do filho e olhou bem nos olhos dele. E o que você sente? Caio hesitou. É tentador. Eles oferecem tudo.
Menos quem eu sou. Ela sorriu com doçura. Filho, eles te viram brilhar, mas só querem metade de você. Querem o jogador, mas não o menino do centro, não o filho de Aparecida, não o líder da comunidade. Acham que estar perto de onde eu vim suja a imagem deles? Pois então, que aprendam a limpar o próprio olhar, porque você já vale muito como é, e quem tenta te lapidar demais, esquece que diamante bruto brilha sozinho. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer argumento. Caio olhou para as paredes simples da casa, para o centro educacional que via pela janela, já quase pronto, para os livros, os sonhos, os pequenos que acreditavam nele. A resposta cresceu como raiz. Firme. Eu vou recusar. No dia seguinte, marcou a reunião com os representantes da marca, que vieram com gravatas justas, pastas de couro e sorrisos automáticos. No refeitório da escola, Caio explicou com calma. Agradeço o reconhecimento, mas não posso aceitar. Não se pode trocar a alma por um contrato. Os olhares à mesa congelaram. Tem certeza, Caio? É uma oportunidade que pode mudar tudo. Eu já mudei tudo, aqui, com as pessoas que importam, e não vou deixar ninguém cortar a parte mais verdadeira de mim só para caber em vitrine de loja. Os homens fecharam as pastas com pressa. Disfarçaram a frustração com formalidade. Desejamos sorte no seu caminho. Eu já tenho, respondeu. Naquela noite, no centro educacional recém-iluminado, Caio reuniu um grupo de crianças e contou a história da proposta. Sem vaidade. Só verdade. Quando alguém tentar comprar sua essência, lembra, você já nasceu valendo. E quem reconhece seu valor nunca pede para você esconder de onde veio. As crianças aplaudiram. E mesmo sem entender tudo, sentiram. Sabiam que algo importante havia acontecido ali. E Caio, mais uma vez, seguiu sendo inteiro. O céu daquele sábado parecia ter sido pintado à mão. Um azul profundo, sem nuvens, e um sol que aquecia sem castigar. A Rua dos Pinheiros amanheceu, decorada com fitas coloridas, bandeirolas, cartazes e sorrisos. Era o grande dia. O dia da inauguração do Centro Educacional Esperança Viva. Desde cedo, moradores se movimentavam pelo bairro como se fosse feriado nacional. Crianças correram com camisetas personalizadas, adolescentes colavam cartazes nos muros e senhoras preparavam doces e salgados em panelas enormes, como se recebessem reis. O antigo galpão, agora transformado, exibia uma nova fachada com cores vivas, janelas amplas, portão de ferro forjado e um letreiro artesanal esculpido por um artista local. Aqui, a mente cresce livre. No interior, tudo estava impecável. A sala de leitura com tapetes coloridos e livros organizados em estantes baixas. A sala de arte exibia desenhos das crianças pendurados com pregadores. O pátio estava pronto para oficinas e jogos. E a pequena quadra poliesportiva, agora nivelada e sinalizada, esperava os primeiros passes. Às 9 horas, começaram a chegar os convidados. Primeiro vieram os professores, depois os jornalistas, cinegrafistas e moradores de bairros vizinhos. Logo, surgiram influenciadores, ativistas sociais e até uma atriz conhecida que decidiu visitar ao saber da história. Um pequeno canal de notícias locais começou a transmissão online. Em pouco tempo, outros canais replicavam as imagens. É o menino do cobertor, cochichavam. É o centro do Caio, comentavam outros. Mas Caio estava longe dos holofotes. Estava no refeitório arrumando bandejas de pão e suco para as crianças. Com um boné virado para trás e a camiseta simples com o logotipo do centro, parecia um voluntário comum. Foi Dona Aparecida quem o puxou pela mão. Tá na hora, filho. Esse lugar também é seu. Vai lá fora. Do lado de fora, uma multidão se formava em frente ao palco montado com caixas de som e um microfone central. Balões coloridos subiam no ar. Uma orquestra comunitária improvisada com jovens músicos começou a tocar uma versão instrumental de
Aquarela do Brasil. Caio subiu no palco ao lado de seu Antônio, da diretora da escola, de líderes comunitários e das crianças. Quando o microfone foi passado para ele, o público silenciou, respirou fundo, olhou ao redor. As mãos tremiam, mas a voz não. Eu não tenho palavras bonitas, só tenho verdade. Esse lugar era só um prédio esquecido, como muita gente aqui. Mas a gente decidiu que não ia esperar mais ninguém para mudar isso, porque ninguém precisa dar permissão para sonhar. As câmeras transmitiam ao vivo. O vídeo começou a se espalhar online em tempo real. Aqui é para quem disseram que não podia. É para quem sempre ouviu que era pouco. É para quem carrega o peso do mundo nas costas e mesmo assim caminha. Fez uma pausa. Esse centro não é meu, é de vocês. É das crianças que agora vão crescer sabendo que tem espaço. É da minha mãe, que acreditou quando ninguém acreditava. É de cada vizinho que sujou a mão de tinta. É do povo que nunca teve palco, mas sempre teve força. Lágrimas escorriam discretamente no rosto de adultos e crianças. O público, em silêncio, ouvia como se cada palavra fosse um tijolo naquele prédio. E se hoje está bonito, é porque alguém acreditou antes de estar pronto. Ao terminar, a multidão aplaudiu de pé. Gritavam seu nome, não como ídolo, mas como símbolo. Um deles, um dos nossos. O vídeo do discurso logo alcançou as plataformas digitais, sendo compartilhado por professores, jornalistas, estudantes, mães. O menino do cobertor agora entrega futuro, dizia uma legenda. Em poucas horas, o trecho alcançava milhões. Mas nada disso importava mais do que a cena que veio em seguida. As crianças invadiram o centro correndo. Foram direto para a biblioteca, para os jogos, para os lápis de cor. E Caio, vendo isso, apenas sorriu. Ali, naquele momento, soube. Não era mais sobre ele. Era sobre tudo o que viria depois. As manhãs na Rua dos Pinheiros já não começavam com o som abafado de portas rangendo ou rádios tocando alto. Agora, o som que dominava era outro. O riso de crianças atravessando o portão azul do Centro Educacional Esperança Viva. Poucos meses haviam se passado desde a inauguração, mas a mudança no bairro era visível. Era como se a poeira de anos tivesse dado lugar a uma nova estação, silenciosa, paciente e cheia de pequenos brotos. Logo às 8 horas, as primeiras crianças chegavam com mochilas nas costas e brilho nos olhos. Algumas vinham sozinhas, outras acompanhadas dos pais, que agora faziam questão de participar. As oficinas aconteciam simultaneamente em salas diferentes. Na sala de leitura, meninos e meninas se reuniam em roda, ouvindo histórias contadas por Dona Aparecida, que agora trabalhava como mediadora no centro. Usava óculos novos e um avental colorido com bolsos cheios de marcadores. Na sala de música, um artista local ensinava ritmos de percussão usando baldes, latas e instrumentos reciclados. O batuque ecoava como batida de coração coletivo. Na área de esportes, adolescentes treinavam futebol com os voluntários da escola onde Caio estudava. A quadra, antes um chão irregular, agora tinha linhas marcadas e rede firme. Pais e mães, antes distantes, começaram a se envolver. Um grupo de mulheres se organizou para oferecer merendas uma vez por semana. Um senhor que por anos se isolara começou a cuidar do jardim. Um jovem grafiteiro propôs um mural novo a cada mês. Era como se o centro tivesse acordado uma parte adormecida do bairro. Caio, agora com o corpo mais crescido e os olhos mais serenos, caminhava entre as salas, observando tudo. Já não precisava dizer o que fazer. As pessoas se moviam por vontade própria. O espaço tinha vida própria. Um dia, ao chegar mais cedo, viu uma menina no corredor tentando escrever o próprio nome em uma folha de cartolina. "Posso ajudar?" perguntou, ajoelhando ao lado dela. "É para pendurar no mural." "Quem eu sou?" disse a tia da sala. "Mas eu não sei direito ainda." Caio pegou o lápis, apontou a ponta e sorriu. "Às vezes, a gente descobre quem é enquanto escreve." Outro dia, durante uma apresentação de teatro feita pelos alunos,
uma peça chamada O Menino do Cobertor foi encenada. Sem maquiagem, sem figurino caro, mas com verdade. Quando a criança que fazia o papel de Caio ofereceu o cobertor a um ator vestido de velho, o público chorou. E Caio, escondido ao fundo, entendeu a dimensão simbólica do que havia plantado. Às sextas-feiras, o centro recebia apresentações culturais. Músicos de rua, poetas, artistas visuais, dançarinos. O pequeno palco montado no pátio virou vitrine de talentos esquecidos. As pessoas não apenas assistiam, participavam. Certo fim de tarde, enquanto fechava o centro com a chave na mão, seu Antônio apareceu. Estava mais magro, mas com o mesmo olhar atento. Como você vê tudo isso agora, Caio? Como um campo cheio de sementes. Algumas já nasceram, outras vão demorar, mas estão todas ali, prontas. E você? Caio olhou para o céu, depois para o chão. Pensou por alguns segundos. Eu achava que ia mudar o mundo com um gesto. Agora vejo que o mundo muda é com muitos. E um pão. Seu Antônio sorriu. Você entendeu. O impacto não está só no que se fez. Está no que continua depois que a gente sai da sala. Mais tarde, sentado ao lado da mãe no banco da varanda, Caio observava as luzes do centro acesas. Crianças corriam no pátio. Uma música suave tocava ao fundo. E o cheiro de bolo assado escapava da cozinha improvisada. Nunca pensei que um dia a gente ia ver isso, mãe. E tudo porque você não virou o rosto. Tudo porque você me ensinou a olhar. Ela o abraçou. E ali, em silêncio, os dois compreenderam que aquele centro não era o fim de um caminho. Era só o começo. O convite chegou em um envelope branco, com um brasão em alto relevo no canto. Caio recebeu das mãos da coordenadora da escola, que havia guardado o envelope com cuidado. O remetente, uma editora conhecida por publicar biografias e histórias inspiradoras. Dentro, uma carta. Prezados, acompanhamos com grande admiração o impacto gerado pela trajetória de Caio Silva. Acreditamos que sua história é mais do que um exemplo. É um farol. Propomos transformá-la em livro, com distribuição nacional, sob o título provisório, O Menino do Cobertor. A publicação incluiria imagens autorizadas e depoimentos da comunidade. Caio leu a carta 3 vezes antes de conseguir reagir. Não por orgulho, mas por estranhamento. Ainda era difícil pensar em sua vida como algo digno de páginas. Ele não se via como herói. Nunca havia feito por holofotes. Tudo começara com um cobertor e a certeza de que ninguém merece dormir no frio. Levou a carta para casa. Mostrou-a à mãe. Eles querem contar minha história, mãe. Publicar num livro. E o que você acha? Eu não sei. Parece demais. Tanta gente faz coisa bonita e nunca vira notícia, nem parágrafo. Ela sorriu, pousando a mão sobre a dele. Às vezes, filho, a sua história vira livro para lembrar outras pessoas de que a delas também pode. No dia seguinte, Caio marcou uma reunião com a editora. Foi ao centro da cidade com as mãos suadas, mas postura firme. Ao chegar, foi recebido com café e sorrisos respeitosos. Queremos contar sua trajetória com dignidade, Caio, disse uma das editoras, uma mulher de cabelo grisalho e fala serena. A ideia não é te vender como milagre. É mostrar como o ordinário, quando feito com coragem, vira extraordinário. Caio ouviu tudo com atenção. No final, fez uma única exigência. Só aceito se parte do lucro for destinada ao centro. Quero que esse livro alimente as crianças do bairro. Que compre livros, lápis, refeições. Que sirva a outros, não só a mim. A proposta foi aceita sem hesitação. Durante os meses seguintes, Caio deu entrevistas, visitou salas de aula para recontar sua história, sentou com jornalistas, respondeu com calma, mas firmeza. Os escritores visitaram o centro, ouviram crianças, colheram depoimentos. O livro começou a tomar forma com verdade. O título foi mantido, O Menino do Cobertor. No lançamento simbólico, Caio autografou os primeiros exemplares em uma tenda montada no pátio do centro educacional. Os primeiros leitores foram os próprios moradores.
O livro chegou às prateleiras, mas nunca saiu das mãos da comunidade. Seu Antônio esteve presente no evento. Usava uma camisa clara, calça social simples e um semblante de quem assistia ao fechamento de um ciclo. Ao final da cerimônia, pediu a palavra. Quando conheci o Caio, eu não imaginava que encontraria nele o que havia perdido em mim, a crença de que a bondade muda o mundo mais do que o dinheiro. Eu o observei de longe, disfarçado. Depois de perto, admirado. E hoje, vendo esse livro, esse centro, essa gente, eu entendo que o que a gente planta com intenção vira raiz. Fez uma pausa. Por isso, hoje encerro um capítulo da minha própria história. Estou me aposentando. Não por cansaço, mas por realização. Houve um murmúrio de surpresa entre os presentes. A partir de agora, deixo a liderança do projeto nas mãos de quem entende o que significa servir sem esperar medalha. Gente como Caio, como Aparecida, como todos vocês. Foi aplaudido de pé, com lágrimas nos olhos, entregou simbolicamente ao jovem um caderno de anotações, o mesmo em que escrevera frases e reflexões desde o dia em que dormira sob a marquise. Tá tudo aqui. Não para você repetir, mas para lembrar. Caio segurou o caderno como se fosse de ouro. Abriu uma página, leu em voz alta. A verdade não precisa de anúncio. E sorriu. Naquela noite, a lua parecia maior, a rua mais leve. E no portão do centro, uma nova placa fora colocada por crianças e vizinhos. Aqui, a história continua. A carta chegou por e-mail. Caio abriu com as mãos trêmulas, o coração martelando no peito como tambor de escola de samba. O assunto era simples. Resultado: Processo Seletivo Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curso de Pedagogia Social e Comunitária. Clicou. Leu. A primeira palavra parecia gritar da tela. Parabéns. Caio não se mexeu por um segundo. Apenas encarou a tela. Era real. Ele havia sido aceito. Levantou devagar, como quem teme que o chão escape, foi até o centro educacional e procurou a mãe. Passei, mãe. Dona Aparecida parou o que fazia. Estava organizando uma nova estante de livros. As mãos tremiam. Os olhos brilharam. Eu sabia. Ela o abraçou com força. O centro estava silencioso, mas ali, naquele abraço, ecoava o som de todas as vezes em que os dois acreditaram mesmo quando não parecia possível. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou. Professores da escola o parabenizaram. Alunos do centro fizeram cartazes com frases como "Nosso professor virou universitário". Alguns moradores fizeram questão de entregar presentes simples. Um caderno novo, uma caneta especial, uma mochila reforçada. E o livro, O Menino do Cobertor, foi oficialmente lançado nas principais livrarias do país. Críticas elogiaram a autenticidade, o impacto social, a simplicidade. Mas nas redes, o que mais se compartilhava era um trecho do discurso de Caio no lançamento. Esse livro não é sobre mim, é sobre o que acontece quando a gente não desiste, quando mesmo com medo a gente escolhe continuar. Quando mesmo com pouco, a gente divide. É sobre como um cobertor e um pedaço de pão podem aquecer o mundo inteiro, se vierem do lugar certo. O vídeo viralizou. Milhares de comentários, compartilhamentos, mensagens, mas Caio continuava o mesmo. Sempre no centro, sempre entre as crianças, ouvindo mais do que falando, até que chegou o último dia. Com a mochila pronta e a passagem de ônibus na mão, Caio decidiu fazer uma última visita ao centro antes de viajar. Entrou cedo, sem avisar. O portão estava entreaberto. A luz do sol entrava pelas janelas da biblioteca, onde duas meninas liam em voz alta. Caminhou até o pátio. O chão ainda guardava as marcas de bolas, pés pequenos e passos apressados. E então viu um idoso, seu Genival, o mesmo que anos antes havia emprestado o Fusca para levar sua mãe ao hospital. Tentava alcançar algo no alto da parede externa. Uma criança pequena, magra, de chinelo, observava.
Sem dizer nada, o menino correu, arrastou um caixote e ajudou o senhor a alcançar o objeto, um banner que havia se soltado do mural. Depois, segurou firme para que o idoso prendesse de volta com fita. Pronto, agora ninguém tropeça mais, disse o menino sorrindo. Caio parou. A cena congelou no tempo. Não era ele quem ajudava agora. Era alguém que tinha visto, alguém que aprendera. E ali, sem palavras, ele sorriu. Um sorriso cheio, de canto de boca e de alma. O mesmo sorriso que seu Antônio lhe dera certa vez, debaixo de uma marquise. Antes de sair, passou pela porta e deixou um bilhete na recepção. Não é um adeus, é só mais uma semente. E partiu. O ônibus o levou pela cidade até onde o horizonte encontrava o novo. E o centro educacional, naquele dia, acendeu suas luzes sozinho, porque as raízes haviam ficado, e as mãos que vieram depois já sabiam o que fazer. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!